Bom, meu nome é Tati, eu sou aqui da Bela Papelaria e eu ensino você a faturar com papelaria sem sair de casa. E toda quarta-feira a gente tem conteúdo ao vivo por aqui, tá certo? É sempre uma aula incrível ao vivo todas as quartas-feiras, tá certo? E o tema de hoje a gente vai falar sobre papéis, tá? Afinal de contas, papel é a base do que a gente faz, né? É a base da cartonagem, a base da encadernação, é papelaria, né, gente? Então, é a base, tá certo? Então, é importante a gente falar sobre papéis, né? Assim, afinal de contas, tem muito papel, né? E normalmente rola dúvidas aí. Será que é 120 gramas? Será que é 180 gramas? Será que fundo? Mas por que não é 240? Lamino, não lamino, né? Enfim, eu gostaria de saber se tem pessoas que têm dúvidas aqui com relação a isso, na escolha do papel. Afinal de contas, a escolha do papel, ela influencia diretamente no seu produto final, tá? Um produto, ele pode ficar incrível ou você pode detonar o produto simplesmente porque você teve a escolha do papel errado. Então, muita gente por aqui tem essa dificuldade, muita gente aqui não sabe ainda escolher o papel ideal. Ateliê feito à mão, primeira vez aqui, bem-vinda, viu? Bem-vinda. Muita gente tem dificuldade? Vão me contando aí, tá certo? Eu gostaria de saber se vocês têm dificuldade, se não tem, ou se vocês chuta a gramatura, né? Chuta, enfim. E é muito complicado chutar, né? A gente precisa entender essa base, tá? A maioria das pessoas, elas só estão interessadas no produto, né? Então, assim, quando é aula de produto, aí bomba, né? Mas quando é aula desse tipo de informação que eu vou entregar hoje para vocês, as pessoas acham que não é relevante. Só que eu vou dizer para vocês, gente, que isso é a base do sucesso de vocês, tá? São esses pilares que eu ensino aqui. Não é só produto, tá? Então a gente vai falar de vários pilares por aqui dentro do nosso conteúdo. Vocês vão verificar isso dentro de tudo que eu passo para vocês, que não é só produto, né? Mas a gente tem que entender também sobre aquilo que a gente faz, né? Sobre que tipo de papel. Às vezes a pessoa manda para você uma logo, por exemplo, e sai a impressão ruim, né? E você, às vezes não é a configuração, às vezes é a escolha do papel errado também, tá certo? O papel influencia demais na resolução de tudo, enfim. E por isso eu escolhi falar de papéis para vocês hoje, tá? Por quê? Porque realmente, como eu falei, é importante e é a base. E, gente, se você fizer a base bem feita, tá? Dá certo. Então, tem gente, tipo assim, tem gente que fica se preocupando, né? Em fazer, sei lá, um ovo pochê, né? Fazer a omelete mais maravilhosa do planeta, mas não sabe quebrar o ovo ainda, entendeu? Ela não sabe quebrar o ovo ainda. Então, ela não tá preocupada em aprender o básico, gente. O arroz e o feijão bem feito funciona, tá? Funciona e funciona muito. Então, a gente vai falar desses pilares aqui hoje, né? Um deles, que é a escolha dos insumos, né? A gente entender os insumos, tá certo? E é isso que eu passo para vocês, para que vocês entendam, tá bom? Então, assim, dentro do que eu ensino para vocês, eu não ensino vocês a serem robotizados. Quem tá aqui, meu aluno, sabe muito bem quando a gente fala de precificação, quando a gente fala de... Deixa eu só botar o ar aqui. Quando a gente fala de impressão, por exemplo, eu não faço vocês decorarem, né, uma configuração de impressão. Eu faço vocês entenderem como é que funciona a impressão, entenderem o papel que vocês estão usando, entenderem o programa que vocês estão usando, entenderem a arte que vocês estão fazendo. E aí vocês vão começar a linkar tudo, vão falar assim, caramba, é isso aqui. E vai ser assim, tiro certo, entendeu? Para ficar um produto maravilhoso, tá? Mas essa base, ela precisa ser feita. Então tem gente que tá procurando assim, sei lá, tá procurando, eu vou só vou dar certo quando eu vender o produto X. Aí ela tá procurando o produto X, tá procurando o produto Y, tá procurando a máquina X, tá procurando a máquina Y, e o básico dá certo. E o primeiro slide que eu vou trazer aqui para vocês hoje
é sobre isso. O básico dá certo, tá certo, gente? Muita gente, se você tiver o básico, se você souber, olha, atender bem, tá? Atender bem não significa só o atendimento em si, mas significa o pós-venda, significa a venda, enfim. Significa que se você consegue captar novos clientes, você consegue fidelizar os seus, se você consegue fazer uma boa precificação, se você consegue fazer uma boa coleção ali para o seu produto, tá certo? Enfim, basta um produto para você fazer sucesso, tá certo? Basta um produto. Se você faz aquele um produto bem, vai fazer sucesso, tá certo? Mas muita gente fica tirando para todos os lados, buscando sempre o produto perfeito e esquece de investir nessa parte do conhecimento, tá certo? Então, quem tá chegando por aqui, vão dando like aqui pra gente poder mostrar aqui, né, pro Instagram que o nosso conteúdo é relevante. Afinal de contas, o Insta não entrega para todo mundo, tá certo? Então, se você tem aí 200 pessoas, né, que seguem você e você acha que quando você posta, as 200 pessoas vão ver, sinto muito te informar, tá? Ser portadora dessa informação ruim, mas não é verdade, tá bom? Nem todo mundo vai te ver. Não é assim que funciona por aqui, tá? E toda vez que a gente dá like, que a gente comenta, que a gente fala alguma coisa, aí sim o Instagram verifica que o conteúdo é relevante, tá? E aí vai impulsionando mais você. Por isso que a gente sempre pede o like por aqui, para que você possa contribuir, tá certo? E vamos continuar aqui então. Fiz umas anotações aqui, que é para não esquecer nada, da ordem que eu tenho que falar para vocês. Afinal de contas, é muita coisa. Parece que é pouca coisa, mas não é pouca coisa. Papel, gente, papel rende, hein? Aliás, insumo de uma maneira geral rende, né? Rende. É importante saber sobre cada insumo, tá certo? Quando você vai usar cada um deles. E o papel não seria diferente, né? O papel é a base por aí. Boa noite, pessoal que tá chegando, tá? Deixa eu botar aqui um slide só pra gente começar. Quando eu falo pra vocês que o básico bem feito é o básico bem feito, você vai vender. Então tá aí, trouxe aí só pra ilustrar isso que eu tô falando pra vocês, né? Da caneta Bic. E é assim, né? E tá aí, né? Uma empresa totalmente solidificada, tá bom? Primeira live como aluna, bem-vinda por aqui, tá? Então tá aí a Bic e várias outras empresas, né, gente? Essa semana mesmo, eu fui com... Não foi essa semana, foi semana passada. Eu fui com meu marido, fui com a Isabela, a gente comeu aqui no meu bairro, tem um cachorro-quente super famoso, que é o cachorro-quente da tia. Fica um pouquinho mais distante de mim. Aqui em volta de mim tem vários cachorro-quentes, mas o da tia, eu vou lá comprar um da tia. Eu tava prestando atenção justamente nisso. Tava no quiosque dela, eu falei assim, gente, ela só vende cachorro-quente. E o quiosque é lotado, gente. Mas lotado. Você fala assim, caramba, sabe o que é isso? É o básico bem feito. Entendeu? É o básico bem feito. Ela entrega o que ela promete com qualidade e aí faz o quê? Atrai os clientes. Ela passa a ser referência naquilo que ela faz. Então, assim, vamos trabalhar essas bases, vamos trabalhar esses pilares, tá certo? Claro que a gente tem produto por aqui. Se eu não me engano, semana que vem é a live de produto, tá? Então fique ligado que tem um produto incrível, tá bom? Não vão perder, tá certo? Não vão perder, porque depois vocês ficam, mas eu perdi o molde. Não dá pra voltar atrás, tá certo? Então, assim, fiquem ligados, provavelmente semana que vem é de produto e o produto tá incrível, incrível, tá certo? Mas vamos lá, para fazer o básico bem feito, né, como eu já mencionei, o que você precisa? Você precisa de conhecimento, então eu coloquei aqui para que vocês possam ver, ó. Para que o básico seja feito e seja bem feito, você precisa aqui, você precisa do conhecimento, que é o verde. Mas no que as pessoas estão focando? Estão focando no equipamento, estão focando no instrumento, estão focando no insumo, não é verdade? E estão esquecendo do quê? Do conhecimento, tá certo? Do conhecimento. E aí, isso acontece, é normal, o conhecimento que ele é mais importante, né? Eu tenho hoje a minha sócia, que ela fica comigo,
e ela tinha tem, né? Uma silhouette portrait, né? E aí ela sempre falou tão mal da máquina e tal. Ai, não, porque não corta direito, que ela nunca conseguiu cortar, né? Não, porque a máquina é ruim, que não sei o que. Eu falei assim, olha só, né? Traz a máquina pra cá, né? Pra gente ver e tal. Cortei perfeitamente na máquina, né? E aí eu brinquei com ela, falei assim, eu sei qual o defeito da máquina. O defeito da máquina tá entre a máquina, tá? E você, ou seja, o seu conhecimento, entendeu? O seu conhecimento. Porque para você cortar bem na máquina, você precisa saber qual papel que você está cortando, né? Você precisa saber qual a força que você vai usar. Então, assim, não é simplesmente colocar, entendeu? Então, assim, o conhecimento, gente, ele é mais importante. Mas, normalmente, as pessoas estão mais preocupadas em equipamentos, estão mais preocupadas. Aí, compra inúmeros insumos, não sabe o que fazer, depois vê que comprou errado. Então, assim, vamos ter conhecimento. Tá certo? E eu trago isso aqui pra vocês. Eu faço questão. Gente, se eu quisesse só audiência, se eu achasse que isso era somente isso é importante, eu trazia produto e tacava produto em vocês o tempo inteiro. Criatividade não me falta, tá certo? Enfim, não me falta molde, não me falta nada pra poder trazer um produto pra vocês por semana pra cá, tá certo? Mas não é isso que vai fazer você sucesso. E eu não quero que você seja um fazedor de produto. Eu quero que você tenha sucesso. Eu não prometo que você ganhe dinheiro dentro de casa. Não é verdade? Então eu quero que você alcance o seu objetivo. Que você fature sem sair de casa. Tá certo? E eu sei que para isso, você precisa de quê? Você precisa de tudo isso que eu ensino por aqui. Inclusive a aula de hoje, que é a aula de papel. Tá certo? Inclusive a aula de hoje, que é de papel. Então, vamos lá. Mas muita gente fala pra mim, não, Tatiana, eu sou persistente. Eu tô há 5 anos, tô há 2 anos, tô há 3 anos sendo persistente, né? Tentando ali fazer minha papelaria crescer, tentando vender, eu não consigo. Desculpa, mas eu vou falar a verdade pra você e grava essa informação. Você não tá sendo persistente, tá? Você não tá. Eu corrijo, tá bom? Pra quem não tá acostumado um pouco comigo, eu sou um pouco assim. Eu faço carinho, eu dou a mão, eu tô junto, eu mando áudio, eu corrijo, eu faço tudo. Mas quando tem que dar bronca, eu dou também. E isso não é ser persistente, isso é ser insistente. Você sabe qual a diferença de insistência para persistência? Insistência, gente, é quando você martela na mesma coisa o tempo inteiro. Então, assim, esse modelo de negócio que você criou na sua cabeça, na sua mente, sem metodologia nenhuma, tá certo? Sem metodologia nenhuma, tá? Que você acha que vai dar certo, você tá mó tempão tentando e não tá dando certo, e você tá continuando, isso é insistência. Isso é teimosia. Isso não é persistência. Ser persistente, gente, é encontrar nova solução. É encontrar novos caminhos. É você olhar e falar assim, caramba, não deu certo dessa forma. Onde que eu tenho que mudar para... Não é mudar o objetivo, tá? É mudar a estratégia. Então, se até hoje você fez isso e não deu certo, você já comprou 750 cursos e não deu certo, você já sabe fazer 750 milhões de coisas e não deu certo, provavelmente o que te falta é metodologia. É conhecimento de base. Entendeu? Como organizar o seu ateliê, né? Como fazer todas essas outras bases que eu ensino por aqui. Tá certo? Então seja persistente, gente. Não seja insistente. Se não deu certo até agora, tente uma nova solução. Tá certo? Para que você consiga o seu objetivo final. Tá ok? Mas agora que você já entendeu qual é a importância do nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo aqui de papéis que a gente tá falando. Eu vou começar a falar pra vocês agora a diferença, tá? De papéis, tá? E eu gostaria muito bem que vocês anotassem. Vocês estão com caneta aí? Ó, Kelly, da Beloved Pet Canil. Acertei o nome, não acertei? Olha que eu não sou muito boa de memória, não. Contar aqui pra vocês que os meus amigos me chamam de Dolly. Tá? Eu não sou boa, mas eu tento ao máximo gravar, principalmente meus alunos. Eu chamo todos eles pelo nome. Tá? Eu gosto de saber exatamente quem são, o que fazem, tá?
Eu gosto de verdade. Tá certo? Vamos lá. Então, a gente já falou o quê? Nós temos inúmeros tipos de papéis, tá? Todo mundo anotando aí? Todo mundo tá com papel e caneta por aí? A gente vai falar muita coisa por aqui, hein, gente? Eu sei que vocês vão printar alguma coisa, tá? Mas eu vou falar coisas que vocês precisam escrever, tá certo? Vamos lá. Existem inúmeros tipos de papéis, tanto na cartonagem quanto na encadernação. São duas técnicas diferentes, né? Mas as duas eu trabalho por aqui e as duas estão juntas agora no meu curso, que é o 2.0. Não é verdade? Então, são duas técnicas diferentes. Existem papéis que a gente usa mais na cartonagem, existem papéis que a gente usa mais na encadernação, tá certo? Ainda vou dizer mais para vocês. Existem papéis, tá? Que pertencem, que são mais característicos de algum nicho específico, tá certo? De algum nicho específico. Quer ver um exemplo? O nicho de casamento, tá? Nicho de casamento. Não sei quem trabalha com casamento 15 anos, eu trabalhei muitos anos com casamento 15 anos, tá? Se eu não me engano, uns 4 anos eu trabalhei com casamento e 15 anos, tá certo? Então, o nível de festa, né, diferenciado. Esse nicho, por exemplo, de casamento e 15 anos, é um nicho que normalmente trabalha com papéis mais finos. Finos não no sentido de ser fino em termos de gramatura, espessura, tá, gente? Não é isso. Papéis mais sofisticados, tá? Papéis com texturas, papéis com transparência, como papel vegetal, tá certo? Normalmente tem um design mais minimalista, né? Não tem muitas cores, é só ali algo mais clean, né? Trazendo ali o monograma do noivo, da noiva, ou trazendo as iniciais, enfim. Na cor já da paleta, né? Para conversar com o casamento. Então, assim, normalmente o nicho de casamento tem uma variação bem característica dele. Quer ver um outro exemplo? Um tipo de laminação específica, né, para casamentos de 15 anos, que normalmente é assim, é a laminação fosca, por exemplo, tá? Então as coisas são muito foscas. Muito pouca coisa tem brilho, de um modo geral. Claro que tem noiva que é mais, né, mas aí destoa normalmente, tá? Tô falando de uma maneira geral mesmo. Então, a gente tem diferença na cartonagem de papéis, tem diferença na encadernação e tem diferença em alguns nichos, entendeu? Tem diferença em alguns nichos. Eu vou trazer de forma prática aqui pra vocês, para que vocês possam entender melhor, tá? E a gente possa conversar melhor, vocês possam abrir essa mente e começar a olhar para os papéis de forma diferente, tá bom? Bom, de maneira geral, quais são as gramaturas mais usadas, tá? Dentro da cartonagem e dentro da encadernação, tá certo? Então, a gente vai variar aí, ó, 75 gramas, 90 gramas, 120 gramas, 180 gramas e 240 gramas. Eu já vou colocar uma tabelinha aqui pra vocês, tá? Vocês vão poder printar, tá certo? Mas primeiro, o que eu vou explicar pra vocês? Eu vou explicar o que é gramatura, tá? O que é gramatura, Tatiana? É de comer? É de passar no cabelo, né? O que é gramatura? Não é verdade? Gramatura é a unidade de medida, né, que a gente usa para o papel, tá certo? É grama por metro quadrado, é isso. Então, quando a gente fala assim, o papel tem 75 gramas, ele tem 75 gramas por metro quadrado, tá certo? É gramatura. De uma maneira geral, tá? Vou te dizer por que de uma maneira geral, calma aí. De uma maneira geral, a gramatura, ela normalmente está relacionada com a espessura do papel, tá? Com a espessura mesmo do papel. Então, normalmente, quanto maior a gramatura, normalmente, tá? Não é regra geral, não é regra 100%. Vou te explicar por quê. De uma maneira geral, quanto maior a gramatura, mais espesso é o papel, tá? Então, o papel 120 gramas, ele tem uma espessura menor, 180 da Color Plus, um pouco maior, 240 é mais grosso ainda, entendeu? Então, é basicamente assim que funciona. Mas por que eu falo que não é regra completa? Por quê? Porque é gramatura é grama, tá? Tem papéis que são leves, porém são grossos. Por exemplo, o pluma, tá? Ele é um papel leve, porém ele é grosso. Então, às vezes, a espessura dele é grossa, mas a gramatura dele é baixa, tá?
E o papel couro, por exemplo, por sua vez, ele é pesado mesmo sendo fininho. Entendeu? Então, assim, é tipo imã. Você já deve ter pego uma placa de imã, né? A placa de imã ela é fina, porém ela é pesada, né? Ela tem metal ali, né? Então é basicamente isso. Mas de uma maneira geral, quanto maior a gramatura, maior a espessura, mais grossa a espessura do papel, tá certo? E aí eu vou colocar uma tabelinha aqui pra vocês, basicamente no que a gente usa os papéis. Eu vou falar pra vocês o seguinte, a gente usa normalmente 75 gramas e 90 gramas na encadernação para o miolo. O que é miolo, Tatiana? É de cérebro, não é miolo de cérebro, gente. É que é estranho, né? Pra quem tá acostumado com a nossa linguagem. Miolo é o que tá dentro é onde você escreve, é o papel que você escreve dentro da agenda, dentro do caderno, dentro do planner. Aquele papel de dentro, tá? Miolo é o miolo, tá certo? Normalmente em agendas, em planners, em cadernos, em blocos, tá? Vai variar aí 75, 90 gramas o miolo, sempre, tá? Quer dizer, sempre, não. Uma exceção, quando é, por exemplo, o miolo de alguma coisa que precisa ser mais resistente. Quer ver um exemplo? Álbum de fotografia. Você vai fazer um álbum do bebê, tá? Eu indico que você faça, por exemplo, no 120 gramas, tá certo? Por quê? Gente, eu não quero ninguém aqui robô. Eu quero trazer para vocês raciocinem junto comigo, tá? E vai funcionar isso muito melhor, tá ok? Por que eu indico álbum do bebê você colocar 120 gramas? Porque a mamãe vai colar a foto ali. Então você entende que se a mamãe vai colar a foto ali, o papel ele precisa ser mais grossinho? Se você colocar o papel 75 gramas, que é o papel normal, quando você compra, né, uma resma de papel, papel 75 gramas, você não entende que vai ficar mais fininho pra mãe poder colar ali? E a cola que a mamãe cola vai enrugar aquele papel? Entende isso? Então é óbvio que nesse caso eu coloco, por exemplo, 120 gramas. Mas Tati, quando é que você escolhe 75 gramas ou quando você escolhe 90 gramas para um miolo de uma agenda, de um planner, de um caderno, né? Quando é que você escolhe um e quando é que você escolhe o outro, tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, depende da grossura que é o que você está fazendo, a agenda que você está fazendo no planner. Vamos supor que seja uma agenda que tenha um dia por página, tá certo? Você pode pensar na possibilidade de colocar os 75 gramas, não 90. Por quê? Para não ficar uma bíblia muito grossa, entendeu? Lembre-se, quanto maior a gramatura, maior a espessura, tá certo? Então assim, quando é uma agenda muito grossa, tá? Eu uso 75 gramas. Quando é um planner normal, uma agenda normal, 2 dias por página, tá? Que é o mais comum, eu coloco 90 gramas. Por que eu dou preferência por 90 gramas? Porque é um papel um pouco mais grossinho. E ele, se você usa, por exemplo, uma canetinha estilo estabilo, né? Para escrever, não passa pro outro lado, tá? Da folha. Que é bem ruim, né, gente? Quando a gente escreve no papel e passa pro outro lado. Você não, praticamente não consegue escrever do outro lado. Principalmente o planner, que as pessoas gostam de escrever dessa forma, eu gosto de usar o 90 gramas. Porque aí não tem problema. Ela vai poder usar a canetinha estabilo ali, tá? E não vai passar pro outro lado. Então, assim, traz uma qualidade maior ao seu produto. Tá certo? Traz uma qualidade maior ao seu produto. Então, a gente tem aí essa diferença, tá bom? Enquanto isso, eu vou respondendo algumas perguntas que estão passando por aqui, ó. Alguém perguntou, a Mary perguntou, Tati, pode ser usado 180? Se eu não me engano, você perguntou isso em cima do livro do bebê, certo? Se for, pode, tá bom? Pode sim, pode usar 180 no livro do bebê. Não gosto que use 90, 75 no livro do bebê, tá bom? Porque não vai ficar legal, tá? Não vai. Tati, qual papel 90 que você prefere? Eu compro normal, sulfite 90, Chamex normal, tá? Eu compro esse normal mesmo. Eu uso o Chamex mesmo. Até ele tem eu sinto uma resolução melhor quando tem que imprimir nele, tá? Porque papel tem marca, né, gente? Então, eu sinto isso. Então, vou colocar aqui uns exemplos, tá?
Eu coloquei 75 gramas, 90 gramas miolo, normalmente. 120 gramas, papel 120 gramas, a gente usa normalmente para revestimento de alguma coisa. Empastamento. Nossa, que lindo essa palavra, né? Empastamento. O que é empastar, gente? Empastar é colar o papel no papelão, tá? Só isso. Só tem um nome bonito, tá certo? Então, assim, 120 gramas normalmente a gente usa para empastamento. Ou para o miolo, como eu dei a ideia aí do álbum do bebê, por exemplo. Você pode usar, não tem problema, tá certo? Então, tá aí para cartonagem. Para encadernação, a gente também usa, tá? Para capas. Capa de agenda, capa de planner, capa de caderneta de vacina, capa de caderno. Tati, mas você usa papel 120 gramas para isso? Usa também, tá certo? Então, vai usar para isso. 180 e 240 são gramaturas mais altas, tá? Por aqui eu uso normalmente quando eu vou fazer capa de alguma coisa que não é cartonagem, tá? Então, um livrinho, vamos dizer que seja um livrinho, que não é cartonagem. Então, normalmente eu uso essas capas aí, 180 gramas, tá? Ou 240 gramas a gente usa também pro berço dentro da caixa, tá certo? Então, às vezes, precisa fazer algum berço pra dentro, pra encaixar alguma coisa dentro da caixa cartonada. E aí, a gente coloca sei lá, o bombom, enfim, né? É justamente para fazer um bercinho ali. Quem quer saber sobre isso, esteja na próxima aula, tá? De produto, que a gente vai ter berço lá. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Esses bercinhos, né? Que a gente utiliza. Bom, eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês para dar uma facilitada, ó. Então, as gramaturas mais utilizadas. Eu vou tirar aqui os comentários um pouquinho, só para que vocês possam printar, tá bom? Então, deixa eu desativar aqui rapidinho os comentários. Então, tá aí as gramaturas mais utilizadas. Eu fiz um resuminho aí, mais ou menos claro, tá? Enfim, não é regra geral, obviamente, mas é o normal, tá? O mais comum. Então, tanto 75 quanto 90 a gente trabalha com miolo aí. 120 gramas a gente vai entrar na cartonagem, vai entrar na encadernação, tá? No empastamento de capas e contracapas, no empastamento da caixa, tá? 180 gramas vamos fazer capas que não é de cartonagem, tá? Então, para fazer uma capinha lá, é bacana. Por exemplo, na última aula de produto eu entreguei para vocês uma maleta e que aquela capinha do livrinho que a gente fez, tá? Com uma encadernação linda, super simples, mas linda demais. A gente fez lá, a gente pode fazer no 180, tá certo? Aquela capa ali, tá bom? E 240 a gente usa para berços e para capas também, tá certo? Então estão aí as gramaturas mais utilizadas. Printaram? Agora eu vou voltar, certo? Vou voltar aqui para mim. Deixa eu parar de compartilhar, tá? Vou ativar os comentários, porque eu sei que às vezes vocês têm perguntas. Conseguiram printar a tela aí por normal, tá? O básico que a gente utiliza em termos de gramatura. Conseguiram entender a gramatura, o que é a gramatura? Aí vocês me perguntam muitas das vezes, mas Tati, dá para empastar com 180? Dá. Já fiz? Já. Não vou dizer que eu não fiz, não. Dá para empastar com 180. Mas é mais chato, mais difícil e compromete mais o acabamento, tá certo? Então, assim, não prefiro. Mas, assim, teve algumas vezes, tipo assim, que eu cismei com o papel e o papel só tinha 180 gramas. De vez em quando eu cismo, né? E eu cismei que tinha que ser aquele papel. Eu falei, gente, tem que ser esse papel. Mas só tem 180 gramas de papel, então eu vou tentar. Tipo isso, entendeu? Aí eu tentei. Mas é mais difícil, é mais trabalhoso, o acabamento você tem que tomar muito mais cuidado. Então, assim, eu não indico, tá? Eu indico sempre 120 gramas. Da mesma forma que eu acho que 90 e 75, então, é quase impossível, porque é muito fino, tá? Vai enrugar o papel, o acabamento não vai ficar legal, entendeu? Então, eu não indico. Então, assim, a gramatura ideal para empastar nas caixas, na cartonagem, é 120 gramas, tá certo? Renatinha perguntando, Tati, dá pra imprimir no Color Plus? Sim, dá pra imprimir, tá? Dá pra imprimir e fica ótimo. Tá bom? Ele recebe impressão e o Color Plus ele recebe impressão tanto na jato de tinta quanto na impressora laser. Tá bom? Já falar aí
também. Calma que vai vir muita coisa de papel. Sobre tipo de papéis também, a gente tem dois tipos. Aqueles papéis que são pintados na massa e aqueles papéis que não são pintados na massa. E aí vocês vão entender por que, gente, que eu indico tanto Color Plus, tá? Para que vocês trabalhem com a linha Color Plus inteira. Porque, na verdade, a Color Plus é um tipo de papel. Tem várias marcas Color Plus, né? Também. E várias texturas. Eu vou mostrar alguma coisa aqui pra vocês, tá certo? Tipos de papéis, pintados na massa e não pintados na massa. Olha, eu trouxe aqui dois papéis pra vocês. Esse papel aqui é um verde, não a mesma tonalidade mesmo, tá? Esse aqui é um verde musgo, Santiago, o nome dele. É o Color Plus Santiago. Eu acho esse verde aqui chiquerésimo. Muito usado para convite de casamento, esse aqui. É bem lindo mesmo. Esse aqui já é o verde normal, tá? O verde escuro da Color Plus, tá certo? Ele não é um copo da Color 7. Ele não é Color Plus, tá? Então aqui a gente tem um Color Plus, a gente tem um Color 7 por aqui. Aí tem gente que me pergunta assim, Tati, dá pra usar? Até dá, tá? O papel que não é pintado na massa, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês na prática, olha aqui, ó. O Color Plus, todos os Color Plus têm como característica serem pintados na massa do papel, tá? Tati, como é que você sabe disso? É só você rasgar o papel no meio. Se você rasgar o papel, você vai ver se ele é pintado na massa dele ou não. Tem muitos papéis que na sua fabricação, o que eles fazem? Eles fazem papel e eles pintam só por fora o papel. Então eles colocam a cor só por fora. O Color Plus não, o Color Plus a massa dele inteira é pintada. Então quando coloca lá no processo, né, para fazer o papel, que deixa o papel lá para secar, todo o papel, tanto dentro quanto fora, fica com a mesma cor. Por isso que o Color Plus é um papel pintado na massa, tá certo? Diferente de outros tipos de papéis. Por isso que o Color Plus dá um acabamento melhor, muitas das vezes. Tá entendendo? Por isso que a gente insiste nele. Sempre tem um motivo, gente. Tá certo? Sempre tem um motivo. Então, assim, ó, por exemplo, esse aqui é o Santiago, como eu falei, né? Ele é o Color Plus Santiago. Eu vou rasgar ele e você vai ver que ele é pintado na massa. Ele é pintado dentro dele, ó. Olha só. Tá vendo? Eu rasguei ele aqui pra vocês. Vocês estão conseguindo ver que dentro ele é verdinho. Tá? Ó. Ele é verdinho dentro dele, né? Ó. Ele é verdinho dentro dele. Tá bom? Esse aqui não é. Vou rasgar ele também, ó. Vou rasgar esse Color 7 aqui. E você vai ver que não é. Normalmente cartolina também não é. Ó. Olha aqui, ó. Vocês conseguem perceber? Deixa eu rasgar mais um pedaço. Olha aqui, ó. Vocês conseguem perceber que ele não é pintado na massa? Então, quando eu falar pra vocês assim, gente, ó, o Color Plus, ele é pintado na massa, que tá na prática pra vocês verem. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele dentro, ele é branco. Entendeu? Ele é branco. Tá certo? O Color Plus não. Tá certo? Então, assim, isso dá uma diferença em determinados produtos com relação ao acabamento. Tá certo? Em alguns produtos vai fazer, assim, uma diferença danada. Parece que é pouca coisa, mas não é. Tá? Mas não é. Tá certo? Então, a gente tem tipos de papéis dessa forma. Tá ok? O que a gente vai falar mais aqui hoje? Tipos de papéis em relação a papéis fotográficos e não fotográficos. Gente, isso aí causa tanta confusão, né? Tanta confusão. Tati, mas é crochê? E é mate? É gloss? Lamina? Não lamina? Tem gente aqui com essas dificuldades, gente? Tem. Vocês ainda têm essas dificuldades aí de papel? Diz aí pra mim. Estão conseguindo anotar tudo por aqui que a gente tá falando, tá bom? Estão conseguindo? Ó, Color Plus e cartolina é a mesma coisa? Não. Não é. Não é a mesma coisa, não. A menina da loja disse que é. Gente, menina da loja não entende quase nada, né? Eu, outra vez, em algum momento, tive num caçula, aí eu falei assim,
tava com a minha sócia, até falei pra ela assim, não, ela falou assim pra mim, ela, nossa, o atendimento daqui é péssimo, né? Eu falei, não, atendimento não é péssimo, não tem atendimento, entendeu? Eles não sabem nada, entende? Aí você chega lá, eu já falei pra ela, vai lá, compra a argola articulada de 35 milímetros. Aí ela chega lá, não tem isso aqui não. Eu falei, tem. Vou te mostrar onde tem. Entendeu? Você não sabe nem o que é. Entende? Ah, tudo bem. Não recebeu tratamento para aquilo dali, né? As pessoas normalmente não sabem a diferença, né? Tanto é que tem gente que fala que o crochê, por exemplo, você pode imprimir na jato de tinta, né? Então vamos lá aprender isso aqui. Porque quem é meu seguidor, quem tá comigo, normalmente já começa a ficar mais esclarecido, tá? Começa a ficar mais esclarecido. Eu não gosto de, por exemplo, em papelaria, gente, principalmente quando é época de produtos escolares, que tem um monte de mãe comprando coisas escolares. Por quê? Porque tem uma dificuldade danada de encontrar. Porque aí tá lá escrito, caderno brochura. O que é brochura, né? Aí eu falo, aí às vezes eu fico lá explicando. Assim, só tem que me dar 10%, gente, a loja, pra dizer o que é. Entendeu aqui? Porque eu sei que é complicado. Só que também os atendentes, eles não estão preparados normalmente. Entendeu? Não estão preparados. Eles querem vender qualquer coisa. Também tem isso, tá? Também tem isso. Querem vender qualquer coisa. Tem gente que é assim, tá? Tem gente que vai vender, sei lá, até no nosso meio de influência, tá? Tem gente que vai vender o curso a qualquer custo, né? Não, compra meu curso, compra. Quantas vezes, gente, eu já cansei de falar para pessoas, falar assim, não, meu curso não é para você, tá? Porque eu sou bastante sincera nesse ponto. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero aprender isso. Eu falei, olha, isso eu não vou ensinar, tá? Isso não tá dentro do meu curso, tá certo? Mas se você quiser aprender isso, seja muito bem-vindo, tá? Então, assim, não é indicado para você. Então, eu sou bem sincera nesse ponto, tá certo? Eu vou falar agora para vocês que tem papéis fotográficos e não fotográficos, tá bom? Vou colocar aqui também outra tabelinha, tá certo? Eu vou retirar também, desativar agora os comentários, porque eu sei que agora vocês vão printar bastante coisa, tá certo? Vão guardando as perguntas, tá? Deixa eu desativar aqui os comentários, que daí vocês conseguem ver melhor, tá bom? Então vamos lá. A gente tem os papéis fotográficos e não fotográficos, tá certo? Eu vou explicar devagar para que você não se enrole, tá bom? Os papéis fotográficos, tá? Eles podem ser mate ou gloss, tá certo? O que é mate e gloss? Mate e gloss, gente, é o acabamento do papel, tá? O acabamento do papel. Olha pra mim aqui que você não vai errar mais, tá? Olha pra mim aqui que você não vai errar mais. A diferença de mate para gloss. Sabe quando você vai comprar batom? Você tá lá na revistinha vendo batom, tá? Tem aquele batom com acabamento mate, certo? E tem também aquele brilho que é o quê? Gloss. Aí, gente, não é coincidência, tá? Não é coincidência. Então, sabe aquele batom mate? Ele tem que acabamento? Fosco. Ouvi daqui. Tenho certeza que você respondeu aí, tá? E eu ouvi daqui. De coração ouvi. Juro que eu ouvi. Mate. Por que ele tem acabamento mate? Porque ele é fosco. E o que é o gloss? O gloss tem ou não tem brilho, gente? Quando você passar um gloss... Vou comprar um gloss pra boca. Ele tem ou não tem brilho? Tem brilho. Tem como você comprar um gloss que não tem brilho? Não tem. Porque gloss tem brilho. Entendeu? Agora o batom com acabamento mate não tem brilho. Ele é o quê? Fosco. Tipo esse que eu tô usando aqui. Não é verdade? Gravou isso? Pronto, gravou no papel. Mais uma vez, agora eu vou botar um negócio pra printar aqui. Vamos voltar aqui pra coisa. Já gravou. O fotográfico acabamento mate, ele tem acabamento fosco. E o fotográfico acabamento gloss tem um acabamento o quê? Brilhoso. Certíssimo. Nota 10 aí pra vocês, tá? Pode printar aí. Só me corta aqui, que não tem por que eu ficar, né? Não tem por que eu ficar, tá bom? Agora eu coloquei entre parênteses aí o crochê, tá? Eu coloquei entre parênteses papéis fotográficos, crochê, certo? E agora eu vou voltar pra mim, pra vocês olharem o meu rosto, tá certo? Não vão enjoar da minha cara, né? Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Por que eu coloquei entre parênteses o crochê?
Porque existe duas impressoras que a gente utiliza, né? A impressora jato de tinta e a impressora laser, tá? São duas impressoras que usam tecnologias totalmente diferentes. A impressora jato de tinta, ela é uma impressora que usa tinta líquida. Líquida de verdade. Quando você vai abastecer a sua impressora, você não compra uma tinta líquida e coloca lá nela, não é? Então, a tinta dela é líquida. A laser não é líquida. A laser é um toner. E o toner, ela tem uma espécie de pó. Então, não é tinta líquida, é um pó. Tá certo? Uma espécie de pó. Grava assim essa informação. Já pensando nisso, você consegue entender que a tecnologia é diferente? A laser, quando ela imprime, ela aquece o papel. Por isso, gente, quando vocês compram papel, tem vários papéis que estão dizendo lá que é o quê? Exclusivo para impressora laser. Tem papel que é exclusivo para impressora jato de tinta. Tem papel que vai nos dois, tá? Tem papel que vai nos dois. Por exemplo, um exemplo disso é o Color Plus. Tá, o nosso Color Plus maravilhoso que é pintado na massa? Vai nos dois maravilhosamente bem, tá? Maravilhosamente bem. Então, assim, por que eu coloquei entre aspas o cochê? Porque o cochê, gente, ele é o fotográfico da impressora laser, tá? Papel cochê é o papel fotográfico da impressora laser. Mas, Tati, eu bem comprei um cochê que tá dizendo que dá pra ir na impressora jato de tinta. Isso aí, gente, foi uma virada de marketing que aconteceu. Porque como todo mundo confundia isso, né? E todo mundo cismava que queria o cochê, tá? Aí o pessoal resolveu botar papel fotográfico. Aí mudou o nome dele. Botou papel cochê para impressora jato de tinta. Mas o papel cochê para impressora jato de tinta, ele é o papel fotográfico, ou gloss ou mate. No final das contas é isso. Entendeu? Então assim, cochê voltado para impressora laser, tem cochê fosco, tem cochê brilhoso, tá? Igualzinho. Tem cochê fosco, tem cochê brilhoso. E o fotográfico, a gente tem o mate e o gloss, que você já gravou, vai lembrar de mim sempre, tá? Que o mate é acabamento fosco e o gloss é acabamento brilhoso, tá ok? Voltaremos aqui para os nossos papéis. Agora a gente tem a linha dos não fotográficos, que é aí onde entra offset e onde entra Color Plus. Tá certo? Eles não são fotográficos, tá ok? Tem diferença entre eles? Bastante, tá? Mas assim, gente, a linha Color Plus, ela é enorme, tá? Ela é enorme, a linha Color Plus. A gente tem, olha, para os primeiros alunos, né? Não para os primeiros, dessa vez, todos os alunos que entraram na minha turma do primeiro dia, vão receber a minha box. E eu fiz questão de colocar a minha amostra de papéis dentro, porque eu acho importante. Mas olha só, você vai ver Color Plus de várias cores diferentes, e não só de cores diferentes, mas tem texturas diferentes, tem metalizados, tá vendo? Olha só. Tem muito estilo de papel. Quer ver? Deixa eu ver se eu pegar um de textura que eu acho lindo, por exemplo, ó. Esse aqui é o Color Plus telado, ele é lindo demais. É porque eu não vou conseguir mostrar textura, né? Ele é tipo os quadradinhos. Essa linha aqui, gente, metalizada, é linda de morrer, ó. É metalizada, tá? Tem outras metalizadas que são mais escuras. Também é tudo linha Color Plus, tá certo? Então, assim, é uma variedade muito grande de papéis que a gente tem nessa linha, tá? Deixa eu pegar um preto. Olha esse preto aqui, gente. Essa linha metalizada aqui escura. Essa linha metalizada aqui escura, ó. É lindo demais. Então, essa e essa aqui também. Enfim, a gente tem inúmeros tipos de papéis, tá? Color Plus. Então, assim, você tem uma variedade muito grande. Tem vários acabamentos. Acabamento pastel. Ai, nossa, acabamento pastel é lindo. É lindo. Entendeu? Esse tipo de acabamento pastel aqui, ó, né? Cores pastéis são lindos. Então, a gente tem bastante tipo de variedade de papel, tá certo? Mas tudo nessa vida, deixa eu até ver se eu coloquei aqui tudo nessa vida, gente, olha só. Volta pra mim aqui. Tudo nessa vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Você concorda comigo? Tudo, gente. Não tem aquele negócio de você falar assim, ah, não, isso é perfeito. Não é, gente. Não é. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo nessa vida, tá certo?
Ah, eu vou casar, né? A pessoa é casada. Tem seu lado positivo, mas tem seu lado negativo, né? Tudo tem. Ah, você, sei lá, famosa, né? Você é famoso. Ah, não, tem seu lado positivo, mas tem seu negativo, gente. Tá aí Luva de Pedreiro que não nega, né? Uma pena, uma tristeza, menino com tantos seguidores, né? Um influenciador desistir da carreira. Por quê? Porque tem seu ônus. Tem bônus? Tem, mas tudo nessa vida tem seu ônus. Tá certo? Então, assim, não seria diferente com os papéis. Todos eles têm vantagens e desvantagens, mas eu não gosto de falar isso. Vantagens e desvantagens em relação ao papel. Sabe por quê? Porque às vezes aquilo que você acha que é desvantagem de um papel, na verdade não é desvantagem. É uma característica dele que você vai precisar utilizar. Vem comigo que você vai entender. Então vamos lá nas características dos papéis, tá certo? Olha lá. Os papéis fotográficos, normalmente têm as cores vibrantes, tá? As cores são vivas. Então, se você quiser, por exemplo, imprimir um roxo igual esse aqui meu, ó, tá? Um roxo com azul aqui. Nossa, a gente tá numa paleta complementar aqui, né, gente? Olha só que linda essa paleta aqui. Normalmente, se você quer imprimir uma cor vibrante, o ideal é que você use papel fotográfico, tá? Se você precisa de cor vibrante. Só que qual o problema dele maior também? Ele desbota com facilidade. Então, os papéis fotográficos, eles sofrem com a ação do tempo, tá? Eles vão apagando. Demora muito? Depende da qualidade de papel, tá? Eu tô testando a qualidade de papel que eu compro na JM aqui. E já tá com 8 meses sem desbotar. Tô achando bacana, tá? Mas assim, normalmente sofre ação do tempo. Vai depender do quê? Vai depender da exposição também à luz. Não é só sol não, tá, gente? É exposição à luz. Então, às vezes, não tá no sol em si o produto, mas tá exposto à luz de casa, tá? A tela do computador, por exemplo. Tudo isso incide sobre o papel, tá certo? Então, os papéis fotográficos desbotam com muita facilidade. Já os não fotográficos, eles não desbotam com facilidade, tá certo? Eles não desbotam com facilidade. E tem uma característica de que terem cores opacas, tá? Então, sabe aquela cor vibrante? Não vai acontecer nos papéis não fotográficos, tá? Esquece isso. Você vai ter cores opacas. Mas, tá, isso é ruim, né? De tudo isso é ruim? Não, eu vou dizer pra você por que não é ruim. Vamos lá, vamos raciocinar comigo. Tá certo? Eu trouxe até exemplos aqui. Deixa eu botar aqui pra vocês. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos aqui. Aqui eu tenho um exemplo de um kit de casamento inteiro. Esse kit aí foi eu que fiz, ó, da época que eu trabalhava no casamento. Kit inteiro aí. Aí a gente tem uma plaquinha aqui, tá vendo? Uma plaquinha. Outra plaquinha aqui, ó, de enfim, bem casados e outras coisinhas aí que não tem por que mencionar agora. Mas enfim, o que eu trouxe pra cá pra vocês verem? A placa do enfim, bem casados e a placa aqui do Jesus, nosso convidado de honra. Tá vendo? Foi eu que fiz essas placas aí. Você consegue compreender comigo, entender comigo, que o objetivo desse tipo de placa, quando você olha aí, olha pra essa enfim, bem casado, você consegue perceber que o meu objetivo, nosso objetivo com uma placa dessa, é fazer com que pareça um quadro negro de escola? Você consegue perceber isso? Que o objetivo desse quadrinho aí é chegar nesse fim, é parecer um quadro negro? Concorda? Agora, se eu imprimir essa placa de enfim bem casado num papel fotográfico, você concorda comigo que eu já falei pra você, você já printou, você já anotou que as cores são vibrantes? Então, essa plaquinha aqui vai ficar como? Vai ficar um black piano. Vai ficar um preto brilhoso, sabe? Vai ficar o quê? Um preto brilhoso. Você concorda comigo que vai sair da proposta dela? Saiu da proposta de quadro negro. Por quê? Porque o quadro negro não é brilhoso, gente. O quadro negro não é brilhoso. O quadro negro é o quê? Opaco. Ele é fosco. Entendeu? Então, assim, sai do propósito pro que ele nasceu. Então, eu vou usar o fotográfico nesse caso? Não. Mesmo sendo uma cor forte, que é o preto?
mesmo sendo uma cor forte, que é o preto. Vocês estão entendendo que o negócio de raciocínio não é uma coisa assim, é você entender o que você está fazendo, qual produto que você está fazendo, entendeu? Consigo compreender? Agora eu vou trazer outro aqui pra você. Outro aqui pra você. Ó, trouxe outro produto aqui pra você. Trouxe nosso calendário aqui, tá? E aqui 3 capas de planners, tá? Ou agenda. Eu acho que isso aqui, não sei se é agenda, se é caderno, enfim. Não tô lembrando exatamente como é que é interno. Mas a capa, ó, é viva. Tá vendo que as capas são vivas? Tá? É uma aquarela viva isso aí. E a foto também. É o que? Foto. Foto, gente, é vivo, tá? Foto tem as cores vivas. Veja bem, eu não tô querendo dizer que é brilhoso, não, tá? Porque você pode ter cor viva, mas ser opaca. No sentido de que não tem brilho. Que é o fotográfico mate. Que é maravilhoso, por sinal. A foto, ela fica linda, só que ela fica sem acabamento brilhoso. Eu não sei se já mandaram revelar foto. Ih, gente, revelar foto. Quem faz isso hoje em dia, gente? Bom, mas outro dia eu tive que tirar foto. Nunca mais tinha feito isso. Eu fui porque eu tinha que renovar passaporte. E aí eu fui tirar foto no lugar que tira foto, né? E aí, uma das coisas que ele me perguntou foi o quê? Você quer acabamento fosco ou acabamento brilhoso? Por quê? Porque existe tanto acabamento fosco quanto brilhoso quando é foto, mesmo sendo foto. Então, assim, quando eu falo que é uma alta resolução, né, cores vibrantes, não significa exatamente que tem brilho. Pode ser que não tenha brilho, pode ser que seja mate, mas tem a cor vibrante, tá? O rosa rosa, o roxo roxo, o preto preto, né? Tem as cores vibrantes. Então, assim, nesse caso de foto, por exemplo, e de capa, né, vibrantes, assim, principalmente capa de planner, agenda, o ideal é que seja fotográfico, tá certo? Não vai funcionar o outro. Então, você tá vendo que não existe vilão mocinho? Existe você saber o que você tá fazendo, tá? Ah, mas vale a gramatura 120? O que você tá fazendo? Eu posso imprimir essa arte na impressora laser? Que arte que você tá fazendo, né? Depende do que você está fazendo. Por isso que às vezes é difícil eu responder alguma coisa sem ter esse contexto, tá certo? Porque tudo vai o quê? Vai depender, tá? Então, a gente tem essas características aí. Além disso, tá? Além disso, a gente tem diferença entre os papéis adesivo e não adesivo. Infelizmente, gente, a linha Color Plus não é adesivada, tá? Então, antes de eu botar isso aqui, vamos lá. A linha Color Plus não é adesivada, gente. Eles podiam facilitar a nossa vida e fazer adesivado também, né? Cá pra nós. Mas não é. Então, assim, toda vez que eu quero utilizar papel Color Plus, a gente tem que usar cola, tá? Às vezes vai para encadernação também? Vai para encadernação também. Por isso que eu ensino não só fazendo papel adesivo. Vocês vão entender por quê. Eu ensino a fazer encadernação, por exemplo, capa de agenda, né? Eu ensino a fazer tanto no adesivo, papel adesivo, quanto no papel sem ser adesivo, por vários motivos, tá? Um deles é a escolha do papel. Vamos supor que você esteja fazendo, sei lá, você está fazendo uma festa, um aniversário de 15 anos, tá? Aí você fez a caixa de 15 anos para aniversário, né, de cartonagem. Aí ela pediu um caderno para escrever recado, né? Guest Book, o nome, que se chama em 15 anos. Eu já fiz muitos também. Guest Books, que é pra pessoa escrever alguma coisa, assinar, enfim, quem compareceu, né, deixar um recado pra debutante e tal. O ideal é que converse, né? Entendeu? É que conversem os papéis. Porque se você botar um papel diferente do outro, até a impressão vai ficar muito diferente uma da outra. Então, assim, às vezes você vai precisar usar um outro papel que não tem adesivo. Entendeu? Então, por isso que eu ensino. Também sem ser adesivo, tá bom? E além disso, tem diferença? Tem diferença. Vocês vão descobrir qual é. No papel adesivo, gente, ele tem menor potencial de colagem, tá? Então, é qualquer adesivo, por exemplo, que cola no papelão? Não, não é. Tem gente que fala assim pra mim, mas pra mim deu errado, Tati. Eu comprei um papel fotográfico, adesivo, colei e ficou descolando da capa.
Normalmente é o quê? Normalmente é a marca. Não é todo papel adesivo fotográfico que cola no papelão bem, tá? Não é. Indico fazer teste antes de vender para o cliente, tá certo? Indico fazer teste antes de vender para o cliente. É assim que eu funciono. E é assim que eu passo para vocês, aquilo que eu testo, tá? O papel não adesivo, ele tem maior potencial de colagem. Por que ele tem maior potencial de colagem? Vou fechar aqui. Por que ele tem maior potencial de colagem? Porque você vai usar cola e papel. E quando a gente usa cola PVA extra forte. E a cola PVA, ela tem mais polímero do que o papel adesivo, tá? De uma maneira geral, o que eu falo pra vocês? Vai durar aí 4, 5 anos, não tem problema, papel adesivo vai durar isso, tá? Papel adesivo bom, tá? Bom, vai durar isso. Alguns, quer ver um exemplo? Fita banana. Gente, fita banana não dura mais de um ano colado. Não dura. Mas tudo bem, se você vai fazer alguma coisa que não é durável, né? Você vai fazer, sei lá, uma caixa Milk que vai colocar a fita banana pra botar alguma coisa na frente. Tudo bem, ela não é durável. Ela não vai durar mais de um ano, com certeza. Agora, se você vai fazer alguma coisa que você pretende que dure quase ad eterno, o ideal é o quê? Que você use papel e cola e não papel adesivo. Tá certo? Ok? Então, é isso. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Qual utilizar? Adesivo e não adesivo. Isso aí. Por isso que eu falo pra vocês, eu vou agora, já tá caminhando aí pra finalizar, tá? A nossa live. Afinal de contas, eu tô falando aqui há 1 hora. Espero que vocês tenham entendido bastante coisa por aqui. Mas eu vou deixar pra vocês aqui uma frase que, por isso que eu falo, gente, printem essa frase, tá? Investir em conhecimento rende sempre o quê? Os melhores juros. É óbvio, os melhores juros, né? Porque às vezes você tá lá batendo a cabeça, quantas perdas de papel você teve, porque você não soube fazer, porque você ouve outro falando, tanta gente que fala besteira, né, nessa internet, tanta gente que ensina sem viver, sem vender, né? Tem gente que ensina a vender artesanato na internet e nunca vendeu artesanato na vida, na minha opinião, né? Eu já contei essa história aqui, vou voltar aos comentários. Eu já contei essa história aqui, que eu já falei até com meu marido outro dia, que ele tava falando isso, que ele viu uma menina que ensina lá artesanato, a crescer o Instagram e tal. E aí a menina coloca lá que tem mais de 8 mil alunos e quando você olha o perfil, você entra no perfil, tem 2 mil seguidores. Aí eu fiquei rindo, né? E aí eu falei pra ele, falei assim, o problema não são 2 mil seguidores, o problema é que ela tá dizendo que ela tem mais de 8 mil alunos e ensina a crescer o Instagram. Tá ruim pra ela, né, gente? Porque se a pessoa tem mais de 8 mil seguidores, tem mais de 8 mil alunos e 2 mil seguidores, significa que nem os alunos dela seguem ela. Então tá difícil, né? Porque se nem os alunos dela seguem ela, então não tá batendo muito bem. Então é mais ou menos isso, né? Então aí você vai em um, vai o outro, que nem testou, quis fazer um conteúdo qualquer. Eu, pra trazer alguma informação aqui pra vocês, eu testo, tá? E tanto é que muita gente pergunta. Eu canso de responder isso. Por que você não indica isso? Falei, porque eu não usei, né? Porque eu não conheço. No dia que eu conhecer, no dia que eu usar, eu indico. Ou não indico, né? Gosto de ser livre, gente. Né? Quem me acompanha por aqui sabe disso. Gosto de ser livre. Então, muita gente... Por que você não indica encadernadora tal? Por que você não indica? Porque eu não conheço. Entendeu? Não conheço. Simples assim. Então, assim, eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu falo, né? Teve uma vez que eu falando de encadernadora, aí a pessoa falando lá de encadernadora, não, mas a encadernadora você pode tirar os pinos, né? Pra poder fazer furo espaçado, encadernadora de 2x1, não, 3x1, encadernadora de espiral 3x1. Por que você não indica fazer isso? Porque eu não posso indicar. Gente, olha a minha responsabilidade com vocês aqui. Olha quantos são, olha quantos me ouvem, né? Porque eu não posso indicar você abrir o seu equipamento
E se você detona seu equipamento? Entendeu? Então, assim, eu tenho responsabilidade quando eu falo por aqui, tá? Então, não adianta. Pra indicar, eu tenho que testar e tem que funcionar, tá? Não vem com essa. Então, pra eu falar aqui, quando eu indico, quando eu coloco a lista de fornecedores já dentro do meu curso, quando eu mostro pra você qual papel que você tem que usar pra fazer cada coisa, pra você não errar, porque eu já vendi 750 unidades daquilo e eu posso dizer pra você que funciona. Entendeu? Posso dizer pra você que funciona. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa live. Espero que vocês tenham entendido bastante coisa por aqui. Espero que tenha esclarecido, tá certo? Beijo, Ana, Estúdio Naves, minha aluna. Sheila, Cadernos e Letras. Tá vendo? Itana, aluna também. Muito aluno por aqui. Beijo, beijo, beijo. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Tem alguma dúvida por aqui, gente? Ficou alguma dúvida com relação ao papel? Tá? Ó, é Maria Mendes, né? Maria Mendes. Que aula maravilhosa. Beijo, viu? Beijinho, beijinho, beijinho. Tem alguma ideia, né? Ó, amor. Fez diferença pra vocês? Que bom, Jess, que fez diferença pra você, tá? Espero que tenha esclarecido bastante coisa com relação a papel pra você. E estejam por aqui, tá? Na próxima live, que provavelmente é de produto. Se eu não me engano, eu coloquei produto, tá? A próxima live. Tá incrível o produto. Um beijo pra vocês, ó. Beijo, 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 beijo. E fui. Até a próxima, gente.